A definição de síndrome coronariana aguda refere-se a um grupo de sintomas compatíveis com a isquemia miocárdica aguda e envolve um espectro de condições clínicas que variam desde a angina instável, infarto agudo do miocárdio sem e com supradesnível do segmento ST. A oclusão arterial, quando ocorre, pode ser por trombose, vasoespasmo ou ambos. A manifestação clínica típica é a dor do tipo aperto, queimação ou desconforto nas regiões pré-cordial, retroesternal ou epigástrica, que pode irradiar-se para o braço esquerdo ou ambos os braços e a maxila inferior. Toda a dor da mandíbula até o umbigo deve ser considerada. A dor pode ser exacerbada por estresse ou esforço físico e é aliviada com repouso e ou uso de nitratos. Pode ser acompanhada de sintomas autonômicos, como a diaforese, náusea, palidez, palpitações, ou sintomas de insuficiência cardíaca, como a dispneia, pré-síncope, síncope e sinais de má perfusão e congestão. Queixas atípicas como dor epigástrica, indigestão, entre outras, são frequentemente observadas em pacientes idosos, diabéticos, mulheres, jovens, portadores de insuficiência renal crônica e síndrome demencial. Diante de um paciente com um quadro clínico compatível, deve-se estratificar o risco e proceder inicialmente com exames simples para definir a etiologia específica. Todos os pacientes que chegam ao pronto-socorro com a suspeita da síndrome devem ser submetidos ao eletrocardiograma em até 10 minutos. O eletrocardiograma se separa em dois grupos, um com supradesnivelamento do segmento ST e o outro sem, que ainda assim deve manter o diagnóstico e repetir o exame à procura de alterações dinâmicas no segmento ST. Deve-se ter em mente que a definição de síndrome coronariana aguda com supra de ST deve ser feita com os seguintes critérios. Elevação de ST maior ou igual a 1 mV, em duas ou mais derivações contíguas, sabendo-se que em V2 e V3 a elevação deve ser maior ou igual a 0,2 mV. Para homens, há diferenças no eletrocardiograma a depender da idade. Se menor que 40 anos, o aumento é maior ou igual a 0,25 mV. Se maior ou igual a 40 anos, o aumento é maior ou igual a 0,20 mV. E em mulheres com idade maior ou igual a 40 anos, o aumento é de 0,15 mV. Considerando a anatomia coronariana mais comum, pode-se resumir os achados eletrocardiográficos na síndrome coronariana aguda com supra de ST, segundo a tabela. Os marcadores de necrose miocárdica devem ser solicitados à chegada do pronto-socorro e repetidos em 4 a 8 horas depois. Os de escolha são troponina, TOI e CK-MB massa. Os exames gerais são hemograma, glicemia, eletrólitos, ureia, creatinina, coagulograma e radiografia de tórax. Todo paciente com dor torácica e suspeita da síndrome deve ter seu risco estratificado. A estratificação é fundamental para o entendimento dos possíveis riscos, avaliação de prognóstico e instituição de terapia. Pode ser feito por escalas, como exposto ao lado na escala de Brown modificada. O score de risco TIMI, Thrombolysis and Myocardial Ischemia Trial, estima o risco de morte, infarto não fatal e revascularização miocárdica urgente em 14 dias. Modelo de risco GRACE, Global Registry of Acute Coronary Events. Estimativa da mortalidade no período de 30 dias a 12 meses, que se utiliza das variáveis idade, frequência cardíaca, pressão arterial sistólica, creatinina, KILIP, parada cardíaca na admissão, marcadores cardíacos elevados e desvio do segmento ST. O score GRACE é mais complexo de se calcular que o score TIMI, entretanto, com a disponibilidade de diversas calculadoras médicas disponíveis em celulares e computadores, o cálculo torna-se viável. Deve ser preferido em detrimento ao TIMI. Conduta. Todos os pacientes que tenham a síndrome confirmada devem ser conduzidos segundo as seguintes medidas. Internação hospitalar em unidade coronariana de terapia intensiva, oxigenoterapia. Terapia anti-isquêmica. Analgesia. Nitratos. Beta-bloqueadores.
Terapia antitrombótica. Ácido acetil salicílico, clopidogrel, abciximab, tirofiban ou epfitbatide, heparina, inibidores da enzima conversora de angiotensina, estatinas. Estratégia invasiva. Recomendação classe 1 e nível de evidência A para pacientes de risco intermediário e alto. O estudo hemodinâmico e cineangiocardiografico é indicado, não se devendo indicar a pacientes com comorbidades importantes ou reduzida expectativa de vida, e pacientes que se recusem a tratamentos de revascularização miocárdica. A indicação é realçada quando há instabilidade hemodinâmica e ou elétrica, refratária a tratamento otimizado e recorrência de isquemia espontânea ou provocada em testes não invasivos de estresse. O tempo para a realização não tem consenso, em geral de 24 a 48 horas. Neste fluxograma de ações, o tempo é nosso principal fator para a tomada de decisão. Se a intervenção coronariana percutânea ocorrer em menos de 120 minutos, temos a melhor estratégia terapêutica realizada. Síndrome coronariana aguda com supradesnivelamento do segmento ST. O diagnóstico é composto pela clínica e pelo eletrocardiograma. Os marcadores de necrose ajudam em casos duvidosos e podem estar normais ou depender do tempo de evolução do infarto. Uma vez realizada a avaliação inicial e confirmado o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, o paciente deve receber a terapia medicamentosa conhecida como MONAB. Morfina, oxigênio, antiplaquetários, nitrato, anticoagulantes e beta-bloqueadores. E a terapia de reperfusão. A indicação da terapia de reperfusão depende de ΔT menor que 12 horas. Deve-se escolher entre trombólise e angioplastia. A intervenção coronária percutânea tem vantagem em reduzir a mortalidade em comparação aos trombolíticos quando feito por profissionais experientes, com um tempo porta-balão menor ou igual a 120 minutos. Nos demais casos, a intervenção é preferencial quando 1. Contraindicação absoluta à trombólise, sangramento ativo, suspeita de dissecção aórtica, acidente vascular encefálico ou traumatismo crânioencefálico significante nos últimos 3 meses, neoplasia do sistema nervoso central, malformação arteriovenosa e sangramento intracraniano prévio. 2. ΔT menor que 2 horas com possibilidade de realizar a intervenção em 90 minutos. 3. Edema agudo ou choque cardiogênico. 4. Diagnóstico duvidoso. Em situações não descritas, os trombolíticos tornam-se fundamentais para o tratamento e com maior benefício quando usados nas primeiras horas do infarto. Existem os fibrino-específicos, alteplase, reteplase e tenecteplase. Os fibrino-específicos têm menor risco de complicações hemorrágicas e podem ser readministrados em casos sem critérios de reperfusão. A incidência de sangramento não cerebral varia de 4% a 13% e de acidente vascular encefálico chega a 3,9 para cada 1.000 tratados. Os principais preditores de risco de sangramento são idosos, baixo peso, mulheres, antecedentes de AVE e hipertensos na admissão. É preciso lembrar que em todos os pacientes submetidos à trombólise é necessário a realização do cateterismo cardíaco precoce em até 24 horas. A partir da escolha do tratamento trombolítico, deve-se proceder à avaliação de efetividade da terapia. Os critérios de reperfusão e falha da trombólise estão citados na tabela. Nesses casos, deve-se proceder preferencialmente à angioplastia de resgate. Caso não disponível, deve-se proceder novamente à trombólise química. Embora bastante efetiva e alteradora de prognóstico, a terapêutica das síndromes coronarianas apresenta complicações, sendo as mais comuns: 1. Dor torácica pós-infarto, reinfarto ou pericardite pós-infarto agudo do miocárdio. 2. Arritmias. Pode ser necessário passagem de marca-passo. 3. Insuficiência cardíaca, choque cardiogênico. Pode ser necessária a passagem de balão intra-aórtico.
4. Insuficiência mitral aguda, ruptura de parede livre ou do septo intraventricular e aneurisma de ventrículo esquerdo. Pode ser necessária intervenção cirúrgica de urgência. 5. Oclusão arterial periférica, abdômen vascular e acidente vascular encefálico. Agradecemos a sua dedicação aos estudos. Sistema Emurge de Educação Continuada. Sempre com você.